Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Irmãos, teologia ou Bíblia Sagrada? Talvez você fale assim, não é a mesma coisa? Não. Teologia é o estudo da Bíblia Sagrada, mas nem sempre os teólogos passam a verdadeira palavra de Deus. Eles distorcem e às vezes até inventam histórias que nada tem a ver com a palavra de Deus. Eu vou dar alguns exemplos rápidos, né? Não ser muitos, mas eu quero falar sobre Paulo ou Saulo. Quero falar reino de Deus ou reino dos céus. O voto de Jefté, que está lá em Juízes 11, e também a mulher de Oséias. Vamos falar sobre esses quatro rápido. Primeiro, eu vou ler aqui a passagem de Saulo e Paulo, né? Eles chamavam o quê? Paulo ou Saulo? Presta atenção. Está em Atos dos Apóstolos 13, versículo 9. Que está assim, escrito assim, ó. Todavia Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, fitava os olhos nele. E é uma passagem que está em Atos 13, versículo 9. Todavia Saulo, que também se chamava Paulo. Então significa que muitos teólogos dizem, né? Mas o apóstolo Paulo, ele antes se chamava Saulo. Não, ele continuava se chamando Saulo. Saulo é o nome hebraico. Paulo é o nome na época romano, né? Que hoje é Itália, hoje seria italiano. Paulo é romano e Saulo, entendeu? Era hebraico. Então ele se chamava Cruz. Né, hebraico, né, o povo hebreu, ele chamava Saulo, todo mundo chamava ele de Saulo, ninguém chamava ele de Paulo, entendeu? Paulo era o nome romano. Bom, isso é um dos erros que os pregadores falam aí, né, que Saulo se tornou Paulo, e é uma mentira, não está escrito isso na palavra de Deus. O outro está em o voto de Jefté, em Juízes 11, você lê lá que é todo o capítulo a história de que ele fez um voto a Deus, né, dizendo que se Deus desse a vitória para ele, quando ele saísse, chegasse em casa, estivesse saindo, a primeira coisa que aparecesse diante dele, ele ia sacrificar em holocausto. Muita gente tenta falar, mas ele fez o mesmo que fez Ana com Samuel, deu para a obra do Senhor, não. Ali literalmente ele deu um holocausto mesmo, queimando sua filha. A Bíblia não mente. Só que você fala assim, mas como é que Deus vai aceitar um sacrifício desse? Deus não aceita. Porque está escrito também, entendeu? Em Deuteronômio e Juízes, que Deus não aceita sacrifício vivo. E ele conhecia a palavra de Deus, mas ele fez porque ele quis. E muitos teólogos querem dizer que ela não foi queimada, ela foi, entendeu? É entregue como foi Samuel. E realmente a Bíblia não fala isso. Por isso que muitos, isso se chama de teologia, são os teólogos que falam, né, como se Deus tivesse algo a ver com isso. Não, Deus não pediu, ele fez porque ele quis. Outro falam que existem dois reinos, o reino dos céus e o reino de Deus, que é outra falácia também dos teólogos. Não, é tudo a mesma coisa, tanto faz reino dos céus como o reino de Deus. Jesus falou reino de Deus, reino dos céus, o apóstolo Paulo, e é mesmo reino, é o reino celeste, onde nós iremos. É que esse reino veio até a terra através do Espírito Santo de Deus. Então é esse que ele estava proclamando. Eis que foi chegado o reino dos céus, quer dizer, a salvação chegou, do próprio Senhor Jesus. Então é a mesma coisa. E a mulher de Oséias, muitos tentam dizer que não, Oséias era um cara que tinha oposição, ele não podia ter uma esposa prostituta. Só que naquela época Israel estava passando um período muito conturbado, era muito complicado. E a Bíblia diz claramente que ela era uma prostituta. Então eles tentam, não era uma prostituta. É aquela coisa que eu falo, cuidado com a teologia de alguns. Vigiem, vão na palavra de Deus, confere na palavra de Deus. Às vezes a gente se engana com muitas coisas e eu tenho aprendido muito, porque são coisas que eu já tinha estudado
essas coisas, mas nunca a gente, às vezes, por causa de uma vírgula, a gente não percebe. Uma vírgula é importante, sabia? Entendeu? Uma vírgula. Mas as pessoas deixam, às vezes, entendeu? De estudar mesmo, de ir na fonte, fica escutando certos pregadores, entendeu? Certos teólogos, entendeu? Existem grandes teólogos, mas tem teólogos, mesmo os grandes teólogos, você tem que conferir. E ó, eu recomendo, volto a recomendar esse livro aqui, ó. É muito bom, do Ciro Sanches. Aqui ele esclarece muita coisa, entendeu? Coisa que eu nunca percebi, mas para mim, Saulo tinha mudado para Paulo. E eu fui ver, mas nunca percebi. São coisas que a gente vai chegar na igreja, não, porque Paulo, ex-Saulo, ou Saulo, entendeu? Que se tornou Paulo. Nada a ver, continuava Saulo e Paulo mesmo tempo. É Paulo em hebraico, então é a mesma coisa, entendeu? E basicamente é isso. Tem muitos outros erros escatológicos também, erros bíblicos, que a gente cansa de ouvir nas igrejas e a gente não confere na palavra de Deus, a gente não confere no livro sagrado, a gente simplesmente aceita, entendeu? E não vai lá e confere, entendeu? Precisamos conferir, para a gente não ser enganado. Às vezes, é claro, tem coisas que o CB dá no mesmo, né? A gente acaba seguindo Cristo do mesmo jeito. Só que tem erros que são, entendeu? Escabrosos, são, sabe, escandalosos. Aí, meu amigo, você só se engana se você quiser, entendeu? Então, se liga mais, entendeu? Na palavra, leia mais a palavra de Deus. Ouviu? Peraí, onde é? O pastor falou onde está isso? Tá, então eu vou conferir. Anota ou grava na mente, chega em casa, se você não tiver com sua Bíblia, e vê lá, entendeu? Irmãos, eu ando pela rua, eu vejo muita, claro, estou na Inglaterra, então vejo muita palavras em inglês, escrita e tal. Palavras diferentes que eu não conheço, o que eu faço? Eu anoto, eu vou lá e confiro. Assim deve ser também com a palavra de Deus. Entendeu? Eu já vi muitas vezes, só o versículo, o capítulo, eu fico curioso, as pessoas falam assim, exemplo, né? O mundo vai acabar, aí vem lá um versículo bíblico, onde está escrito que o mundo vai acabar? Deixa eu ler lá, o cara botou referência tal, eu vou lá, anoto a referência e vejo na Bíblia se é verdade ou não. É assim que devemos fazer, entendeu? Conferir, você tem que ser um vigilante. E o que acontece com as pessoas? Aceitam, o pastor falou, está falado, e não é assim, ele não é a última palavra. A última palavra é da palavra de Deus. Amém? É de Deus. É só isso aqui, ó. Fora disso aqui, ó, seja anátema, amaldiçoado, entendeu? Se não cumprir o que está escrito nesta palavra. Amém? Essa palavra que eu tenho para nessa manhã, que Deus possa te abençoar grandemente, que dê uma semana abençoada na presença do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos nessa manhã, em nome de Jesus. Sempre Jesus. Amém. Tchau.